Opa, bem-vindo então à sua próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre variáveis, tá? E também vamos falar sobre barra aqui, ó, constantes, tá? Então, pessoal, vocês devem ter reparado que eu estou usando barra aqui, por quê? Barra é comentário dentro da linguagem de programação, tá? Se eu quero comentar sobre algum determinado trecho de código, simplesmente eu escrevo o que eu quiser aqui, por exemplo, eu posso escrever qualquer coisa, sem nexo aqui se eu quiser, que a linguagem ela ignora qualquer coisa que estiver escrito após barra, tá? Porém, ele só ignora o que está nessa linha, o que tiver aqui abaixo ele já não ignora mais. Para isso, a gente pode utilizar o barra asterisco, né? Se eu quiser, ó, que ele ignore mais de uma linha, asterisco barra, tá? Então, barra asterisco, eu abro o bloco, né? Ou seja, tudo que tiver aqui dentro é para ignorar, certo? E daí eu fecho com asterisco barra e beleza, tá? Então, a linguagem ela ignora tudo que for comentado, tá? Deixa eu só corrigir aqui, deixa eu apagar isso aqui. Beleza, pessoal. Vamos entender aqui agora o que são variáveis. É muito importante, é de extrema importância que você saia dessa aula entendendo que são variáveis e constantes. Por quê? A gente vai utilizar isso em 100% do nosso curso. Se você não entender o que são variáveis aqui e nem constantes, você vai ter muita dificuldade, quiçá não vai sair daqui aprendendo o que é a linguagem Java, beleza? Então vamos entender aqui. Quando a gente trabalha com um programa de computador, a gente precisa armazenar valores na memória do computador. Existem dois tipos de memória. O tipo de memória a longo prazo, que é chamado de, que você conhece, por exemplo, às vezes como o seu HD. O seu HD é um exemplo de memória de longo prazo. Por exemplo, se você armazenar um arquivo no seu HD, você pode desligar a sua máquina e amanhã, quando você ligar de novo, né, se não tiver dado problema no seu HD, você consegue ter acesso a esse arquivo, a essa informação de novo, tá? Você pode tirar a energia dele, né? Ou seja, pode desligar seu HD e quando você liga ele de novo, a memória está salva, tá? Esse é um exemplo, é o HD. O outro é o pendrive, né? Uma memória de flash, por exemplo, o seu pendrive, o seu cartão SD, né? A memória do seu celular. Então, isso são memórias a longo prazo, tá? E existe um outro tipo de memória que a gente acessa quando está programando, que é chamada de memória randômica, né? O Random Access Memory, a famosa memória RAM. Essa memória RAM, ela não consegue armazenar valor a longo prazo, ou seja, se você armazenar um valor nela, né, dar um valor lá, tipo, colocar uma nota de um aluno naquele espaço de memória do seu computador e desligar o computador, e no outro dia você acessar ele, né, tentar acessar esse valor, o fato é que você não vai conseguir acessar, porque basicamente, quando você tira a energia da memória randômica, ela apaga tudo que estava escrito lá. Então, são esses dois tipos de variáveis, tá? Esses dois tipos de memória. Então, a variável, o que ela faz? Ela faz com que você pegue as informações escritas no seu programa, no seu código, vamos supor, vamos criar um programa onde vai somar a nota de um aluno, né, e mostrar a média para ele no final. Ou seja, eu vou ter duas notas e no final eu vou pegar essas notas e fazer um cálculo de média. A grande pergunta é, aonde é que você vai armazenar esses valores? Tá? Esse valor não pode ficar jogado na memória, então você tem que, primeiro, criar uma etiqueta, tá? Você vai rotular esse espaço da memória, você vai rotular essa caixinha, né, esse espaço, esse endereço na memória para você poder estar trabalhando com ela depois, para você poder recuperar. E como é que funciona, tá? Vamos supor lá, o aluno tirou a nota, tirou 100, por exemplo. Tirou 100. Se eu colocar desse jeito aqui, basicamente, eu estou jogando em qualquer lugar na memória do meu computador, tá? Tanto é que gerou um erro aqui. Por quê? Depois eu não consigo recuperar esse valor de 100, tá? Beleza, mas o que é esse 100? De onde vem, né? Qual que é o tipo desse 100 aqui, tá? Então eu preciso falar para o computador o seguinte, olha computador, eu quero que você jogue isso, ó, igual, quero que você jogue aqui, numa caixinha, no espaço aí na memória, chamado de nota 1, beleza? Tá? Lembrando que é uma instrução, tá pessoal? Tudo que é instrução é ponto e vírgula aqui no final, tá? Então eu falei, ó, pega esse valor 100 e joga para a nota 1, tá? Mas ainda continua gerando o valor aqui. Por quê? Porque eu preciso, né, tá gerando um erro aqui no caso. Mas por que está gerando erro? Porque eu preciso falar para o computador qual que vai ser o tamanho desse espaço de memória que eu vou ter que reservar para armazenar esse valor de 100. Então existem dois tipos, né, existem vários tipos na verdade, tá pessoal? Mas existem vários tipos assim, por exemplo, você pode utilizar o tipo inteiro, ou seja, tipo int, a gente abrevia aqui, tá? Int nota 1 do tipo recebe o valor 100, tá? A nota 1 é do tipo inteira e recebe o valor 100, tá? Mas por que int não escrito logo de uma vez inteiro, né? Por que não escreve inteiro? Pessoal, linguagem de programação já é um negócio bem antigo mesmo.
E para escrever um código em computadores antigos, onde 1 kilobyte era muito requisitado, você precisava abreviar, tá, essas palavras aqui. Então, ao invés de chegar aqui e escrever integer, por exemplo, assim, era mais fácil, né, e muito mais econômico de memória colocar, por exemplo, int, entendeu? Então, por isso, vocês vão ver muitas palavras aqui abreviadas, justamente porque antigamente se abreviava muito, né, porque não tinha muita memória. Hoje não. Hoje tem bastante memória disponível, aí você pode estar escrevendo bastante palavras, escrever um monte de frases aí que não vai pesar em nada, né? Mas, antigamente, você precisava abreviar, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando o seguinte, ó. Computador, armazene, né? É o valor 100, numa caixinha, né, num espaço de memória, com o nome nota 1, tá? E pode colocar um espaço do tipo inteiro aí, beleza? Então, eu fiz isso, beleza, pessoal? Entendido? Isso aqui é uma variável. Qual que é a desvantagem da variável? Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu vou imprimir aqui o valor da nossa nota aqui, da nossa variável. Ó, nota 1, ok? E vou vir aqui, ó, e vou rodar. E vocês vão ver o negócio aqui. Apareceu, valor 100. Então, o que eu fiz? Eu falei, né, imprima, né? Ó, lembra na aula anterior? Se você não assistiu, eu recomendo que assista, tá? Eu estou falando para ele ir lá na memória, pegar esse endereço aqui e mostrar para mim o que tem lá dentro, tá? Que é o valor 100, correto? Valor 100. Qual que é o problema da variável? Se eu chegar aqui e colocar assim, ó, nota 1 recebe 50, ponto e vírgula, é válido também, desde que eu já tenha declarado, tá? Eu fiz o quê? Eu criei, né? Eu construí essa caixinha na memória. Para construir eu preciso colocar o tipo inteiro, mas para modificar o conteúdo dela eu não preciso, tá? Porque ela já está criada aqui. Então eu vou modificar. Eu chego aqui e coloco o valor 50. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai me mostrar o valor 50 ou o valor 100? Vamos ver aqui, vamos executar. Olha, ele mostrou o valor 50. Ô Emerson, mas então para onde foi o valor 100? Né? Porque está aqui, ó, você digitou, não está lá dentro. Como é que faz para recuperar? Na verdade, o valor 100 sumiu. Tá? Ele foi deletado da memória e foi subscrito pelo valor 50. Tá? Essa que é a desvantagem da variável, porque a qualquer momento no seu código você pode estar subscrevendo esse valor. Tá? Vamos supor, então, se esse valor aqui fosse o número π. Né? Para você não sabe o que é o π, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Para você que não conhece o π. Ó. Ó, o π é uma constante, tá? É uma constante que começa com 3.14. 15. 3.14, 15, né? E quando você vem aqui, ó, por exemplo, e coloca, por exemplo, vamos supor que aqui fosse o π, né? Se fosse o valor π, e de repente você vai trabalhar com cálculo de circunferência, né? O π você utiliza para calcular a circunferência, e de repente lá na frente, né, você modifica esse valor de π, né, sabendo que ela é uma constante e que ela nunca vai poder mudar. Isso que gera um problemão, tá bom? Então por isso que você deve não evitar, mas se você for trabalhar com algum valor que não possa perder essa precisão, ou não possa perder, no caso, o valor dele ali, a integridade, eu recomendo que você utilize a constante, tá? E como é que eu faço para declarar uma constante? Vamos lá então. Nota 1. Então aqui você entendeu, né? Variável porque o valor pode variar a qualquer momento. Já a constante, você pode fazer do mesmo jeito a declaração, ó, int, vamos colocar aqui, π, tá? Recebe, qual que é o valor? Vamos lá de novo, ó, vou catar esse valorzinho aqui mais preciso. 3.14, mas nesse caso aqui eu vou colocar um tipo double, tá? Porque double é um tipo com maior precisão e trabalha com casas decimais. Eu vou explicar isso na próxima aula, tá? Que é dos tipos de variáveis também, beleza? Vou colocar aqui, ó, 3,14, tá? Só que qual que é a diferença aqui, pessoal? π é uma constante. Então se eu chegar aqui e escrever π recebe 10, o que vai acontecer aqui na lógica, igual a gente entendeu? Primeiro eu vou comentar aqui, vamos imprimir esse π aqui que não está modificado, tá? Ó, π. Vou executar, vamos ver. O que ele vai mostrar para mim? 3.14, certo? Esse é o valor de π. Agora se eu vier aqui apagar,
né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um OK. Eu apaguei. Agora eu falei que π recebe o valor de 10. O que você acha que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu com a nota ali em cima, com a variável. π agora parou de valer 3.14 e está valendo 10.0. Isso não é bom, tá? Porque o π é um valor constante. Para mim poder, então, fazer com que o usuário, né, o programador aqui, não modifique, né, para mim mesmo, não modificar essa variável ao decorrer do meu código, porque agora aqui é fácil, né, tá bem pouco código aqui, né, tá bem simples. Mas vamos supor que você tenha milhares de linhas aqui de código de programação. O que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou fazer para não correr o risco de modificar esse valor? Eu vou chegar aqui, ó, antes do meu tipo de variável, eu vou escrever a palavra reservada final, tá? Eu estou falando aqui o seguinte, ó, esse valor, estou falando no meu computador, é o valor final, ele não vai mais ser modificado, tá? Esse é o projeto final, né? Não tem aquele negócio que, não sei se você já vai criando várias versões de trabalho, cria a versão 3.1, 3.2, não, essa aqui vai, agora vai, não, essa aqui é o final, né? Então isso aqui que acontece, ó, é o final, não pode ser modificado em nenhum lugar. E é o que aconteceu aqui, ó, eu escrevi final, o tipo dela, né? Escrevi letra maiúscula, tá? Toda constante tem que ser escrita de letra maiúscula. Toda constante tem que ser escrita com letra maiúscula, tá? Para poder se diferenciar. Essa é uma regra da linguagem Java, beleza? E eu coloquei aqui, ó, que π recebe o valor de 10 e ele está gerando um erro aqui, falando que a variável está assinada aqui como final, ou seja, ela é constante, eu não consigo modificar ela aqui. Se eu tentar executar, olha só, ele vai gerar um erro de sintaxe, tá bom? Tá errado aqui, tá falando, ó, tá errado, você não pode fazer o que você está fazendo aqui, porque π é uma variável, no caso aqui, π é uma constante, tá? Então, basicamente é isso que você faz, é assim que você previne, né, de modificar um valor dentro aí do seu código em Java. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula.